Quando um casal resolve sair de casa para resolver algo rápido, deixando seu filho pequeno sozinho, eles voltam e descobrem uma surpresa inacreditável. Ao abrir a porta, tomam um enorme susto, pois se deparam com um cachorro raivoso que tenta machucá-los. O que os deixa mais preocupados é que seu filho pequeno está dentro da casa. Mais tarde, os pais se encontram em lágrimas ao descobrir o motivo da invasão do cachorro. O sol da tarde paulistana se filtrava pelas cortinas rendadas da sala de estar dos Silva, pintando o ambiente com tons dourados e aconchegantes. O apartamento, localizado em um bairro tranquilo da zona sul de São Paulo, exalava o aroma familiar de café recém-passado, misturado ao cheiro suave de produtos de limpeza. Na parede, um relógio antigo marcava 3:30 da tarde, seu tic-tac constante ecoando suavemente pelo cômodo silencioso. No sofá de 2 lugares, coberto por uma manta de crochê colorida, herança da avó Silva, estava sentado Lucas, um menino de 8 anos, seus olhos castanhos fixos na televisão que exibia um desenho animado. Seus pés balançavam no ar, ainda sem alcançar o chão, enquanto ele abraçava um urso de pelúcia surrado, claramente seu companheiro de longa data. A decoração da sala contava a história de uma família em transição. Fotos recentes mostravam os sorrisos nervosos, mas esperançosos, do casal Silva com Lucas em seu meio, contrastando com imagens mais antigas que retratavam apenas o casal. Um espaço vazio na estante de livros sugeria que algo ou alguém estava faltando. Uma ausência quase palpável no ar. Pela janela entreaberta, o som distante do trânsito paulistano se misturava com o canto ocasional de bem-te-vis, criando uma sinfonia urbana que Lucas ainda estava aprendendo a reconhecer como sua nova rotina. No parapeito da janela, um vaso com uma samambaia viçosa trazia um toque de verde à cena, suas folhas ondulando suavemente com a brisa ocasional. Lucas, com seus 8 anos recém-completados, era uma mistura fascinante de fragilidade e resiliência. Seus cabelos castanhos, ligeiramente despenteados, emolduravam um rosto que alternava entre sorrisos tímidos e olhares distantes. Vestindo uma camiseta do Corinthians, presente de seu pai adotivo, e shorts jeans, ele parecia uma criança comum à primeira vista. No entanto, seus olhos contavam uma história diferente. Profundos e contemplativos, carregavam uma maturidade além de sua idade, reflexo das experiências difíceis que enfrentou. Sentados à mesa da cozinha, visíveis através da porta entreaberta, estavam Roberto e Márcia Silva. Roberto, um homem na casa dos 40 anos, de óculos e barba bem aparada, folheava o jornal com uma xícara de café à mão. Sua postura relaxada contrastava com a tensão quase imperceptível em seus ombros, revelando a ansiedade subjacente de um pai de primeira viagem. Márcia, alguns anos mais jovem, de cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo descontraído, lançava olhares frequentes na direção de Lucas enquanto organizava alguns papéis. Seu rosto, marcado por linhas de expressão que denotavam anos de sorrisos, também carregava uma sombra de preocupação. O casal Silva exalava uma aura de determinação misturada com apreensão. Era evidente que, apesar do desafio que enfrentavam, estavam comprometidos em proporcionar um lar amoroso para Lucas. Embora ausente fisicamente, a presença de Max, o fiel companheiro canino de Lucas, pairava no ar como um personagem invisível, mas crucial. Através das memórias de Lucas, Max ganhava vida. Um vira-lata de porte médio, com pelo misto de marrom e branco, orelhas caídas e olhos expressivos que pareciam entender cada emoção do menino. Na mente de Lucas, Max não era apenas um cão, mas um guardião, um amigo e uma conexão tangível com seu passado. A dinâmica entre os 3 personagens presentes era delicada e em constante evolução. Lucas, ainda se ajustando à ideia de ter uma família, oscilava entre momentos de abertura e retraimento.
Seu corpo pequeno às vezes se encolhia instintivamente quando Roberto se aproximava muito rápido, um reflexo de tempos mais difíceis. Porém, aos poucos, ele começava a se render ao carinho maternal de Márcia, permitindo-se ser abraçado ou confortado. Roberto e Márcia, por sua vez, navegavam cuidadosamente neste novo território da paternidade. Cada gesto, cada palavra era ponderada, buscando o equilíbrio entre oferecer amor incondicional e respeitar o espaço e o tempo que Lucas precisava para se adaptar. Seus olhares trocados frequentemente comunicavam uma mistura de amor, preocupação e determinação, reafirmando silenciosamente seu compromisso com esta nova família que estavam construindo. A ausência de Max era um elemento não dito, mas sempre presente, uma peça do quebra-cabeça que faltava na nova vida de Lucas, criando uma tensão sutil que permeava a atmosfera aparentemente tranquila do lar dos Silva. "Lucas, filho", começou ele, sua voz suave. "A Márcia e eu precisamos sair por um tempinho. É algo rápido, prometo. Você ficará bem sozinho por meia hora?" Com um último olhar preocupado, o casal saiu, o som da chave girando na fechadura, ecoando pelo apartamento agora silencioso. O coração de Lucas acelerou ao reconhecer o latido familiar. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele se levantava do sofá. O urso de pelúcia caindo esquecido no chão. Com passos hesitantes, aproximou-se da porta, a voz embargada de emoção sussurrando: "Max, é você, amigão?" Do outro lado da porta, os latidos se intensificaram, misturados com sons de arranhões frenéticos. Lucas, dividido entre a alegria de reencontrar seu amigo e o medo de desobedecer às regras da nova casa, ficou paralisado por alguns instantes. Suas memórias dos tempos nas ruas de São Paulo com Max inundaram sua mente. Noites frias sob viadutos, compartilhando migalhas de pão, o calor reconfortante do pelo do cão contra seu corpo magro. Enquanto isso, Roberto e Márcia caminhavam apressadamente pelas ruas do bairro, a inquietação evidente em seus passos. Márcia quebrou o silêncio. "Será que fizemos certo em deixá-lo sozinho, Roberto? Ele ainda parece tão frágil." O casal trocou olhares carregados de emoção. Ambos sabiam que adotar Lucas não seria fácil, mas estavam determinados a superar cada obstáculo. Márcia lembrou-se do dia em que viram Lucas pela primeira vez no abrigo, seus olhos tristes ganhando um brilho momentâneo ao falar sobre Max. Roberto, por sua vez, recordou as noites em que ouvira Lucas chorando baixinho, chamando pelo cão em seus sonhos. De volta ao apartamento, Lucas finalmente criou coragem. Com as mãos trêmulas, destrancou a porta, sua voz um misto de esperança e medo. "Max, é você mesmo?" Assim que a porta se abriu, Max irrompeu para dentro do apartamento, uma explosão de pelos, latidos e emoção. O cão, mais magro do que Lucas se lembrava, pulou sobre o menino, lambendo seu rosto com entusiasmo desenfreado. Lucas, por sua vez, caiu de joelhos, abraçando Max com toda a força que seu pequeno corpo permitia, lágrimas de alegria escorrendo por suas bochechas. O reencontro, porém, foi bruscamente interrompido pelo som de chaves na fechadura. Roberto e Márcia, que haviam decidido voltar mais cedo, preocupados com Lucas, entraram no apartamento, congelando ao se depararem com a cena diante deles. Max instantaneamente assumiu uma postura defensiva. Seus pelos se eriçaram, um rosnado baixo emanando de sua garganta enquanto ele se posicionava protetoramente na frente de Lucas. Roberto instintivamente puxou Márcia para trás, seu rosto uma máscara de choque e medo. Márcia, com os olhos arregalados, alternava o olhar entre o cão ameaçador e o menino assustado atrás dele. Como ele entrou aqui? O ambiente estava carregado de tensão. Max continuava rosnando, seus olhos fixos nos adultos que ele percebia como ameaças ao seu protegido. Roberto e Márcia, paralisados pela surpresa e pelo medo, não sabiam como proceder. E Lucas, pego entre seu passado e seu presente, sentia o peso de dois mundos colidindo violentamente ao seu redor.
A tensão no apartamento era palpável. Max, ainda em postura defensiva, não tirava os olhos de Roberto e Márcia, que permaneciam imóveis próximos à porta. Lucas, percebendo a gravidade da situação, tentava acalmar seu amigo canino. Roberto, reunindo coragem, deu um passo à frente. Mas isso só fez Max rosnar mais alto. O homem recuou imediatamente, levantando as mãos em um gesto de rendição. Lucas, dividido entre a lealdade ao seu velho amigo e o medo de decepcionar sua nova família, sentiu as lágrimas brotarem novamente. Eu ouvi ele arranhando a porta. Senti tanta falta dele. As palavras de Márcia atingiram Lucas como um soco. A ideia de perder Max novamente era insuportável. Não, por favor, ele implorou, abraçando Max com força. Ele só está assustado. Ele sempre me protegeu nas ruas. A menção às ruas fez Roberto e Márcia se entreolharem novamente. Uma mistura de compaixão e preocupação em seus rostos. Eles sabiam pouco sobre o passado de Lucas antes da adoção. E esta situação estava trazendo à tona realidades que eles não estavam preparados para enfrentar. As palavras de Roberto fizeram Lucas apertar ainda mais Max, que parecia sentir a angústia do menino e alternava entre lamber seu rosto e rosnar para os adultos. O impasse continuava. De um lado, um casal amedrontado, tentando proteger seu novo filho e manter a paz em seu lar. Do outro, um menino desesperado para não perder o único elo com seu passado, agarrado a um cão que via o mundo apenas através dos olhos de seu jovem dono. E no meio, Max, um animal de rua leal, confuso e assustado em um ambiente estranho, determinado a proteger a única pessoa que já lhe mostrou amor incondicional. O silêncio tenso foi quebrado pelo som estridente do telefone. Márcia, ainda mantendo os olhos fixos em Max e Lucas, moveu-se lentamente para atender. Desligando o telefone, Márcia se voltou para Roberto, sussurrando algo em seu ouvido. O rosto de Roberto também mudou, uma mistura de preocupação e resignação. Por favor, implorou Lucas, sua voz quase inaudível, não deixem eles levarem o Max, ou a mim. Lucas, sentindo uma pontada de esperança, assentiu vigorosamente. Ele começou a falar suavemente com Max, acariciando seu pelo e murmurando palavras de conforto. Aos poucos, a postura defensiva do cão começou a relaxar. Os olhos de Lucas se iluminaram. Sim, Max adora biscoitos. Lentamente, Max começou a se mover em direção aos biscoitos, sua cauda começando a abanar hesitantemente. A tensão no apartamento diminuía gradualmente, mas o som da campainha trouxe todos de volta à realidade. A assistente social havia chegado, e agora a família Silva, incluindo seu novo membro canino não oficial, enfrentava seu maior desafio até então. Como explicariam a presença de Max? Como convenceriam a assistente social de que eram capazes de cuidar de Lucas, quando mal conseguiam lidar com um cão de rua? O som da campainha ecoou pelo apartamento, fazendo com que todos congelassem momentaneamente. Roberto e Márcia trocaram olhares rápidos, uma conversa silenciosa passando entre eles. Com um aceno quase imperceptível, chegaram a um acordo tácito. Lucas, com os olhos arregalados de medo, assentiu rapidamente. Vem, Max, ele murmurou, guiando o cão gentilmente pelo corredor. Max, sentindo a ansiedade de seu jovem amigo, seguiu obedientemente, lançando olhares desconfiados para trás. Boa tarde, doutora Santos, cumprimentou ele, tentando soar o mais natural possível. Que surpresa agradável. Por favor, entre. Márcia, se adiantando, respondeu rapidamente. Ele está no quarto, doutora Santos. Estava um pouco cansado e foi descansar. Quer que eu o chame? Roberto e Márcia trocaram olhares rápidos novamente. Foi Roberto quem respondeu, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Bem, temos considerado a ideia. Achamos que poderia ser bom para o Lucas ter um companheiro animal. Mas ainda estamos na fase de planejamento, sabe? Enquanto Roberto e Márcia conversavam com a doutora Santos na sala, Lucas estava no quarto, sentado no chão com Max ao seu lado. O menino abraçava o cão,
tentando acalmá-lo e a si mesmo. Max, percebendo a ansiedade de Lucas, lambeu gentilmente seu rosto como se quisesse confortá-lo. O cão parecia entender a gravidade da situação, mantendo-se silencioso e alerta. "E como tem sido o comportamento emocional de Lucas?" perguntou a assistente social. "Ele tem falado sobre seu passado, ou sobre pessoas ou animais que deixou para trás?" Roberto interveio. "Estamos tentando ser compreensivos. Sabemos que o passado de Lucas é uma parte importante dele e não queremos apagá-lo." Márcia, pensando rápido, forçou uma risada nervosa. "Ah, deve ser o vizinho de baixo. Ele tem um cachorro bem barulhento. Às vezes o som ecoa pelo prédio." A aparição repentina de Lucas no corredor criou um momento de silêncio tenso na sala. A doutora Santos, com um sorriso profissional, se virou para o menino. "Por que não se junta a nós, querido?" Márcia convidou, estendendo a mão para Lucas. Nesse momento, como se respondendo à pergunta da assistente social, Max surgiu correndo pelo corredor, indo diretamente para Lucas. O cão se posicionou protetoramente na frente do menino, rosnando baixo para os adultos na sala. "O que significa isso?" A voz da doutora Santos tremeu de indignação. "Vocês têm um cão escondido? Um cão claramente agressivo? Isso é inaceitável!" Ela exclamou, sua voz misturando medo e raiva. "Estou chocada com a irresponsabilidade de vocês, colocar Lucas em perigo dessa forma." Por favor, deixe-nos explicar", implorou Márcia. "Não sabíamos que o cão estava aqui. Ele apareceu hoje. É o antigo companheiro de Lucas." As palavras caíram como um peso sobre todos na sala. Lucas, entendendo o que isso significava, agarrou-se a Max, soluçando incontrolavelmente. Roberto, percebendo que tudo que haviam construído estava prestes a desmoronar, deu um passo à frente, sua voz firme, mas carregada de emoção. Márcia, ainda abraçando Lucas, acrescentou com lágrimas nos olhos: "Olhe para eles, Max não é uma ameaça, ele é família para Lucas, separá-lo seria cruel." "Entendo seus sentimentos", começou ela, seu tom profissional mascarando sua própria confusão interna. "Mas meu dever é garantir o bem-estar e a segurança de Lucas. Um cão de rua, potencialmente agressivo. Por favor", ele implorou, sua voz pequena, mas determinada. "Não leve o Max embora. Ele é meu melhor amigo. Ele me protegeu quando eu não tinha ninguém. Ele é minha família também." Roberto aproveitou o momento para se aproximar lentamente, ajoelhando-se ao lado de Lucas e Max. Com cuidado, ele estendeu a mão, permitindo que Max a cheirasse. Para surpresa de todos, o cão lambeu gentilmente seus dedos. Márcia se juntou a eles, formando um círculo ao redor de Lucas e Max. "Somos uma família", ela declarou, sua voz embargada, mas firme. "Diferente, imperfeita, mas uma família. E famílias ficam juntas, se apoiam, aprendem juntas. Dê-nos a chance de provar isso." A doutora Santos observou a cena diante dela. Um casal determinado, um menino corajoso e um cão leal, todos unidos em um momento de vulnerabilidade e força. Ela sentiu sua resolução anterior vacilar, confrontada com a realidade complexa e emocionante do que realmente significa ser uma família. A doutora Santos respirou fundo, seu olhar percorrendo cada rosto na sala. Ela parecia estar travando uma batalha interna entre o protocolo profissional e a compaixão humana. Finalmente, com um suspiro, ela falou. Lucas apertou Max com mais força, temendo o pior. Roberto e Márcia se entreolharam, a apreensão evidente em seus rostos. "O que vocês demonstraram hoje", prosseguiu a assistente social, "foi a capacidade de se adaptar a circunstâncias inesperadas, de priorizar o bem-estar emocional de Lucas e de agir como uma verdadeira família diante de uma crise." Lucas assentiu vigorosamente, lágrimas de alívio começando a se formar em seus olhos. "Sim", ele respondeu com voz trêmula. "Eles são minha família agora, e o Max também." "Bem", ela disse, levantando-se e se voltando para Roberto e Márcia. "Parece que temos algumas coisas para discutir. A situação com Max complica as coisas.
mas não é insuperável. A doutora Santos continuou, seu tom agora mais suave e colaborativo. Vamos precisar estabelecer um plano para integrar Max adequadamente à família. Isso incluirá visitas ao veterinário, treinamento comportamental e possivelmente algumas modificações na casa para garantir a segurança de todos. Lucas assentiu enfaticamente. Sim, senhora. Eu sempre cuidei do Max. Posso ensinar ele a se comportar bem aqui em casa também. Roberto e Márcia se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles. Foi Márcia quem respondeu, sua voz firme e decidida. Doutora Santos, quando decidimos adotar Lucas, nos comprometemos a amá-lo e aceitá-lo completamente. Isso inclui seu passado e suas conexões emocionais. Max é claramente uma parte crucial da vida de Lucas. Estamos mais do que dispostos a abraçar esse desafio. Roberto acrescentou. Além disso, já podemos ver como a presença de Max está ajudando Lucas a se abrir e se sentir mais em casa. Isso é inestimável para nós. Ela se voltou para a família reunida, um sorriso genuíno em seu rosto. Parabéns, Silva. Parece que sua família acaba de crescer um pouco mais. Roberto, determinado a cumprir as diretrizes estabelecidas pela assistência social, inscreveu Max em aulas de obediência no Parque do Ibirapuera. Todos os sábados pela manhã, a família inteira participava das sessões, transformando o treinamento em um momento de união. Em casa, Márcia coordenava a Operação Adaptação. Ela pesquisou extensively sobre a integração de cães resgatados e implementou mudanças graduais no apartamento. Um cantinho especial foi criado para Max na sala, com uma cama confortável e brinquedos. Lucas, sentindo-se mais seguro e amado do que nunca, começou a se abrir mais. Durante os jantares em família, ele compartilhava histórias de suas aventuras com Max nas ruas, permitindo que Roberto e Márcia compreendessem melhor seu passado. Roberto e Márcia ouviam atentamente, seus corações se apertando com as dificuldades que Lucas enfrentara, mas também se enchendo de gratidão pela lealdade de Max. Uma tarde de domingo, enquanto a família desfrutava de um churrasco na pequena varanda do apartamento, a campainha tocou. Era a doutora Santos, fazendo uma visita de acompanhamento não anunciada. Desta vez, porém, não houve pânico ou tensão. Para sua surpresa, foi Max quem a recebeu primeiro, abanando o rabo e oferecendo uma pata amigável. Lucas, logo atrás, sorriu orgulhosamente. A assistente social observou maravilhada a transformação. O apartamento, antes um campo de batalha emocional, agora irradiava harmonia e alegria. Roberto grelhava na churrasqueira. Márcia arrumava a mesa e Lucas brincava com Max, todos formando um quadro perfeito de felicidade doméstica. Roberto e Márcia trocaram olhares de gratidão, enquanto Lucas abraçava Max, seus olhos brilhando de felicidade. O conflito que ameaçara separar a família havia se transformado na força que os uniu ainda mais. Lucas, sentado no chão com Max deitado ao seu lado, olhou para Roberto e Márcia com olhos marejados. Vocês realmente querem ficar comigo e com o Max para sempre? Lucas, meu amor, ela começou, sua voz embargada, você e Max não são apenas parte da nossa família. Vocês completaram nossa família. Não conseguimos mais imaginar nossas vidas sem vocês dois. Roberto se juntou a eles no chão, colocando um braço em volta de Márcia e outro em Lucas. Filho, quando decidimos adotar, sonhávamos em dar amor a uma criança que precisasse. Mas a verdade é que você nos deu muito mais do que poderíamos ter imaginado. Você nos ensinou o verdadeiro significado de família, de lealdade e de amor incondicional. As palavras de seus pais adotivos tocaram Lucas profundamente. Lágrimas silenciosas começaram a rolar por suas bochechas, mas dessa vez eram lágrimas de alegria e alívio. Max, sentindo a emoção de seu jovem dono, se aproximou mais, oferecendo conforto com sua presença constante. O impacto daquelas 3 palavras simples, "Eu amo vocês", ecoou pela sala, preenchendo cada canto com uma onda de emoção pura. Roberto e Márcia,
tocados profundamente pela declaração de Lucas, o envolveram em um abraço apertado, suas próprias lágrimas se misturando às do menino. Max, sentindo a intensidade do momento, se aproximou ainda mais, encostando seu focinho carinhosamente nas costas de Lucas. O menino soltou uma risada em meio às lágrimas, virando-se para abraçar seu fiel amigo. Roberto, com os olhos brilhando de emoção, estendeu a mão para acariciar Max. "Sabe, Lucas", ele começou, sua voz suave e reflexiva. "No início, achávamos que estávamos salvando você, mas a verdade é que você e Max nos salvaram também. Vocês trouxeram uma alegria e um propósito para nossas vidas que nem sabíamos que estavam faltando." Márcia assentiu, acrescentando com um sorriso cheio de amor: "Vocês dois preencheram um vazio em nossos corações que não sabíamos que existia. Esta família, nós quatro juntos, é um verdadeiro milagre." O momento era perfeito em sua simplicidade e profundidade. Ali, no chão da sala, abraçados e unidos por um amor que transcendia laços de sangue, a família Silva encontrou sua verdadeira essência. Era uma cena de cura, aceitação e amor incondicional. O tipo de amor que transforma vidas e redefine o significado de família. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina para a família Silva, cheia de momentos de alegria e descobertas. As manhãs começavam com o som alegre das patadas de Max na porta do quarto de Lucas, seguido pelos risos do menino ao acordar. Os cafés da manhã na mesa da cozinha se tornaram momentos preciosos de conversa e planejamento do dia. Aos fins de semana, a família toda se aventurava pelos parques de São Paulo. No Parque Vila Lobos, Lucas e Max corriam livres pelo gramado, com Roberto e Márcia observando orgulhosos. As visitas ao mercado municipal se tornaram uma tradição de sábado, com Lucas experimentando novas frutas e Max ganhando petiscos especiais dos comerciantes simpáticos. A transformação de Lucas era notável. O menino tímido e reservado floresceu em uma criança confiante e cheia de vida. Na escola, seus professores notaram uma melhora significativa em seu desempenho e sociabilidade. Em casa, ele começou a sonhar com o futuro, falando animadamente sobre se tornar um veterinário para ajudar animais, como Max. Uma noite, enquanto a família assistia a um filme juntos na sala, com Max aconchegado aos pés de todos, Lucas olhou ao redor e sorriu. Ele percebeu que, após tanto tempo vagando pelas ruas, finalmente havia encontrado seu verdadeiro lar. Não era apenas um lugar, mas as pessoas e o amor que o cercavam. A jornada da família Silva mostrou que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e que, às vezes, as famílias mais fortes são aquelas formadas pelo coração, não pelo sangue. Com Max como seu guardião fiel, Lucas sabia que estava exatamente onde deveria estar, em casa, amado e seguro. A história da família Silva é um testemunho do poder transformador do amor e da aceitação. O que começou como uma adoção cheia de desafios se transformou em uma jornada de crescimento e união para todos os envolvidos. Lucas, antes uma criança de rua solitária, encontrou não apenas um lar, mas uma família que o amava incondicionalmente. Roberto e Márcia descobriram que ser pais vai além de fornecer um teto e comida. É sobre abraçar o inesperado e crescer junto com seu filho. E Max, o fiel companheiro canino, provou ser o elo que uniu todos, trazendo alegria e ensinando lições valiosas sobre lealdade e amor incondicional. A visita surpresa da doutora Santos, que inicialmente pareceu uma ameaça, acabou se tornando o catalisador para solidificar os laços familiares. Através de desafios e adaptações, a família Silva emergiu mais forte e unida. Sua história serve como um lembrete poderoso de que famílias vêm em todas as formas e tamanhos, e que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. 5 anos depois, a família Silva continua prosperando.
Lucas, agora um adolescente, é voluntário em um abrigo de animais local, inspirado por sua própria história com Max. Roberto e Márcia consideram adotar outra criança, sentindo-se mais preparados do que nunca para expandir seu círculo de amor. E Max, embora mais velho, continua sendo o guardião fiel e amado da família, um símbolo vivo do poder do amor e da lealdade. A história dos Silva nos lembra que o amor tem o poder de transformar vidas. Que tal abrir seu coração e considerar adotar uma criança ou um animal de estimação? Ou talvez você possa apoiar organizações locais que trabalham com adoção e resgate de animais. Lembre-se, cada ato de amor e compaixão, por menor que pareça, tem o potencial de mudar o mundo de alguém para sempre.